vamos lá. Dentro de tudo que eu tô querendo fazer, um monte de coisa deu errado. Eu me enrolei com um monte de coisa e eu tô tentando me desenrolar. E hoje é aniversário da minha filha, eu queria estar com ela. Ela tá no Rio, o Rio é 3 horas, 4 horas de distância daqui. É perto. Mas aí eu fiquei pensando, o que que eu faria com ela? O que que seria... O que que eu faria com ela? O que que seria um dia de aniversário ideal pra passar com ela? Aí eu pensei, eu pegaria ela na escola, levaria pra ela em algum parque de diversão, pra ela se divertir e essas coisas assim, né? Mais um parque de diversão mesmo, algo que seja mais divertido. Não tanto festa de aniversário, bolo, essas coisas assim, né? Apesar de ser importante também. Mas ela falou pra mim, mãe, já tem algo marcado, já com o meu pai, tipo, as crianças da escola, a gente vai pra brincar no play, eu acho que isso vai ser no sábado, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando nisso, né, em todo esse movimento que eu quero fazer. E o motivo de eu fazer isso, de esse sonho, né, esse sentimento de fazer isso por ela, porque a Ana me trouxe muita felicidade desde o dia que ela nasceu, ela me trouxe muita alegria desde o dia que ela nasceu. Ela foi uma coisa de muita cura emocional, enfim, diversas momentos da minha vida. Dentro de tudo isso, eu experimentei um outro tipo de felicidade também, de tipo, conforme vou amadurecendo também, dentro de tudo que eu vivi, estou vivendo, né, do tratamento do câncer, eu tenho aprendido a me sentir feliz e ser feliz sozinha, né, sozinha assim, no meu estado de felicidade interno, não depender dela. Mas é óbvio que quando estar com ela é muito melhor, é muito maior, porque as emoções normalmente ficam conectadas, né? Normalmente. Quando não ficam é horrível, porque você não tá com o sentimento alinhado e o sentimento não estando alinhado. É complexo, entendeu? É complexo. Então eu estou fazendo com esse sonho, com esse sentimento de tipo, quero fazer algo pela minha filha, que ela sinta esse amor. E eu fiquei analisando sobre isso, todo esse movimento que eu quero fazer, e não é só por mim, pela minha saúde, mas também pela qualidade de vida dela e da minha família também. E dentro de tudo isso, eu fiquei pensando, poxa, quero pegar ela na escola, levá-la pra almoçar, levar ela num parque de diversão pra ela, tipo, né, se divertir, a gente comemorar, fazer alguma coisa divertida, né? E não deu certo, ainda não deu certo. E eu pensei, vou ver o que eu posso fazer, até onde eu posso, o que eu consigo. E eu fiquei pensando nesse movimento que eu quero fazer, que eu estou fazendo, hoje é o dia 2, nesse processo de cura, já me exercitei, já tô aqui na casa. E eu fiquei pensando nesse movimento de cura que eu quero fazer, são 100 dias de cura, hoje é o dia 2. E eu vou ver o negócio do camping agora, não sei como é que vai ser, se eu vou gravar uns petiscos pro camping, vou colocar o banner também. E a ideia é juntar esse processo de cura espiritual com o exercício físico. Eu não sei se eu consigo fazer isso, né? Mas a minha meta é que eu desenvolva isso, que eu possa ter um espaço confortável, onde eu tenha a minha personalidade, onde eu escolha todas as coisas, onde eu projete tudo. A casa confortável do jeito que eu sonho e imagino, porque eu sempre sonhei em projetar casas do tipo The Local Projeto, que tipo, sei, vou colocar aqui, entendeu? E
uma coisa é você ver, outra coisa é você projetar, né? Então, meu sonho sempre foi projetar casas do tipo, e eu tô no melhor lugar do mundo para isso. Que a natureza é maravilhosa, é tudo lindo, tem espaço pra caramba pra ter muita qualidade de vida. Então eu pensei, tudo bem, quero projetar minha casa aqui, mas ainda não tenho os recursos necessários, então eu vou atrás desses recursos necessários, porque dentro de tudo isso tem alguns problemas que, tipo, a gente que tá enfrentando o câncer enfrenta, né? Pelo menos eu tenho enfrentado, não sei todo mundo que passa o câncer enfrenta. Muitas pessoas ficam longe de celular, longe de computador por conta do tratamento, que é muito cansativo mentalmente. E para quem desenvolveu algum vício em celular, igual eu desenvolvi vício em celular e tipo um consumo muito grande, e eu tô tentando diminuir muito meu consumo, passar a produzir mais do que consumir. Então tá sendo uma coisa que eu tô tipo virando a chave devagarinho assim, entendeu? Às vezes eu penso, quando eu me sentir mais segura, mais confiante também, conseguir fazer o caminho da fé extremamente sem celular, sem ir e voltar sem celular, né? Quando eu me sentir mais confiante para isso. Por enquanto, eu ainda estou em treinamento. E a minha ideia é montar uma pousada para pessoas que estão em tratamento do câncer para que possam curar também. Só que eu estou validando essa estratégia comigo mesma. Não estou validando, tipo, quer dizer que vai dar certo, quer dizer que não vai dar certo. Não sei, entendeu? Eu vou fazer a minha parte e dentro disso eu não sei o que vai ser, entendeu? Eu estou validando para ver se isso faz sentido, assim, porque às vezes, assim, tipo, eu fico pensando, talvez seria mais fácil se eu só fizesse um jejum de 40 dias. Isso seria, tipo, vai acalmar minha mente, vai me dar força espiritual e muitas coisas. Seria o mais fácil, mais ideal, mais interno. Eu acho que seria uma das coisas muito importantes. Só que eu não me sinto segura ainda, confiante o suficiente mentalmente, fisicamente, espiritualmente para fazer esse tipo de jejum. E eu sei que muita gente faz com orientação, com alguém ali e tal. E eu ainda não tô me sentindo um pouco insegura e eu fico pensando, o tempo que eu tô aqui, e eu tenho algumas culpas, né? Culpa de às vezes estar no caminho da fé e não gravar conteúdo, não trabalhar, não ser intencional, não estudar, dependendo do tempo que eu fico lá. E às vezes eu fico me sentindo muito culpada de ficar dentro de casa. E eu fico, caramba, eu tô dentro de casa 24 horas, 18 horas. E quanto que eu saí pra viver lá fora? E que qualidade de vida que eu tô tendo? E a minha filha, ela tem esse negócio do Dreamcore, Dreamcore, E ela fica nesse negócio e tal, e eu olhei aquilo e pensei, nossa, eu quero que a gente tenha uma vida, quero construir uma vida onde a vida real, não só a vida dos sonhos, seja boa, tenha saúde interna e externa também, né? Que a vida dos sonhos não seja mais legal que a vida real. E isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ela fica, tipo, alimentando a imaginação dela com o celular, com outras coisas, mas e a vida mesmo, a vida aqui fora, a vida conhecer lugares diferentes, coisas diferentes, viver novas experiências, e ainda assim estudar, ainda assim trabalhar. E eu fiquei pensando nisso, eu quero construir uma vida onde eu aumente a minha qualidade de vida, dela, da minha família. E eu pensei, tudo bem, eu quero fazer o caminho da fé, isso é um fato, quero trabalhar fazendo o caminho da fé, quero viver nesse percurso e durante esse processo. Porém, eu fiquei pensando, preciso trabalhar, preciso estudar, ainda preciso estabilizar a minha casa, né? E eu fiquei, caramba, vou fazer isso a partir de um camping. Vou fazer isso a partir de um camping de 3 dias. E a ideia é fazer um camping, depois, tipo, correr todos os dias na natureza. Um dia de corrida, outro dia de bicicleta, outro dia de, não sei, motocross, não sei dirigir ainda. Tem que aprender. E gaiola, enfim, tem algumas opções aqui
cavalo também. Tem algumas opções aqui no Caminho da Fé que para você aproveitar mais a natureza, curtir mais, ter mais qualidade de vida, desenvolver mais também e conhecer pessoas diferentes também, porque cada um faz o Caminho da Fé por um motivo. E isso é lindo, porque normalmente é propósitos de tipo, pedir um milagre, de, tipo, de cura do câncer, de algum milagre. Normalmente todo mundo faz com um propósito. Mas é isso, meu propósito não é só a cura do câncer, não é só alguns problemas, né? É o câncer, é o vício em celular, é dependência emocional, física, financeira. São coisas que vou gradativamente aumentando, diminuindo, assim, tipo, diminuindo, né? Assim, aumentando a minha confiança, diminuindo esses problemas que eu enxergo hoje em dia, que são problemas grandes, né? Tipo, pra mim. Mas são escadinhas, assim, né? Gradativamente. E dentro de tudo isso, é importante... Tô um pouquinho rouca. É importante eu trabalhar muito os sentimentos dentro desse processo, muito a intencionalidade nisso, né? E aumentar meu grau de intencionalidade e esse sentimento também, né? E eu fiquei pensando, eu fiquei analisando tudo isso, eu fiquei pensando, por que eu quero fazer isso? Qual é o motivo? E eu fiquei pensando, é porque eu quero criar um movimento. Eu falei, eu tenho um pouquinho de síndrome de heroína? Tem, entendeu? Mas por que eu tenho isso? Eu acho que eu não gostaria de ver ninguém passando o que eu passei. E se eu pudesse, tipo, aliviar a dor de alguém que as pessoas não passassem o que eu passei, de não chegar a esse ponto do câncer na coluna, do câncer no pulmão, nos ossos, né, na mama, de não chegar nesse ponto, eu acho que eu gostaria de ajudar, né, nesse ponto. Esse ponto é importante. E que mais? Tô um pouquinho rouca. E esse é o motivo. Por que eu tô gravando vídeo aqui? Eu fico pensando, por que eu tô gravando vídeo aqui? Tô querendo aparecer pra quem, sabe? Eu fiquei pensando, só tem eu nesse vídeo, só tem eu. Gostaria que tivesse minha família toda, a gente estivesse gravando vídeo falando sobre esse processo todo de transformação, de cura, de vida, de crescimento e outras coisas. Mas não existe comunicação no momento. A gente não tem uma comunicação fluida. E talvez mais pra frente tenha. E talvez seja importante também, né, pra eu vencer também algumas coisas. E dentro disso, eu fiquei pensando, pra quem que eu quero aparecer, sabe? É pra mim mesma? É pra minha filha? É pra registro? É para o pessoal da internet? Porque se fosse essa visão de tipo tô aqui gravando vídeo e às vezes eu fico olhando pra mim mesma em segunda pessoa, olhando eu gravando vídeo pro celular, pro computador, eu fico pensando, parece uma galinha de frente pra parede, gravando vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo, e tipo, quanto de vida que eu tô vivendo, quanto que eu tô trabalhando, quanto que eu tô estudando, e aonde isso tá me levando. Eu paro pra pensar um pouco nisso, diminuir um pouco a filosofia também, porque senão eu vou além, assim, tipo, e não tem fim. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre ter uma qualidade de vida que a minha vida real seja mais significativa, seja mais... tenha mais momentos bons do que a vida no celular, a vida na internet, né? Dentro disso, eu fiquei pensando sobre isso e também fiquei pensando no porquê gravar isso, esse processo de porquê, pra quem e tal. Gravar esse processo de cura, de mudança de vida, de aumentar a qualidade de vida e mentalidade também. E eu fiquei pensando pra que eu queria aparecer aqui, sabe? Porque se você for olhar, tipo, as outras pessoas que estão aí do outro lado da internet, eu sei que eu vou estar assistindo isso em algum outro momento,
E eu fico pensando, quem são as pessoas que estão do outro lado da internet, sabe? Quem são? Acho que em algum momento eu vou conhecer e vai fazer algum sentido. Mas no momento, eu fiquei pensando, será que eu queria aparecer pra minha família? Eu queria aparecer pra alguém que eu conheço, de empresa, de alguma coisa? E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, não, eu acho que não é querer aparecer. E eu fiquei, por que eu tenho essa necessidade de transbordar, de gravar vídeo? Eu falei, não é querer aparecer, é porque eu acho que do outro, é tipo estender a mão, sabe? Estender a mão pra outra pessoa que tá do outro lado. Assim como algumas pessoas estenderam a mão pra mim em momentos que fizeram diferença no meu processo de cura e tratamento. E algumas, né? Tem outras maneiras de fazer isso, você não precisa aparecer, né? Você não precisa aparecer pra ajudar uma pessoa, estender a mão pra ajudar uma pessoa. Mas eu acho que quando você aparece aqui, quando você transborda na internet, você tem um alcance maior de pessoas. Então, às vezes, você tá alcançando uma pessoa que vai fazer diferença na vida de muitas outras pessoas, não só pela internet, mas fisicamente também, né? Às vezes está alcançando a vida de uma pessoa que vai fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. E eu fico pensando nisso, Deus, quem que eu posso ajudar, sabe, nesse processo? Como que eu posso me ajudar e ajudar outras pessoas? Como que eu faço isso? E entendendo, assim, um pouco esse lado, só pelo sentimento de, de querer ajudar, de algo que não queria que o que aconteceu comigo acontecesse com outras mulheres ou, enfim, com outras pessoas. E esse é o motivo principal de eu gravar, de eu querer que alcance mais pessoas. E é isso. Eu acho que eu já falei bastante aqui, eu vou mostrar um pouquinho. Dentro desse processo a gente já conseguiu algumas coisas, já consegui uma bicicleta emprestada. E eu vou gravar um pitch de vendas agora, um pitch pra gente poder ver se a gente consegue fazer esse lance do camping e tudo. E tornar disso um movimento, né? Tornar disso um movimento que cura, um movimento pró-saúde, um movimento que ajude. Eu tô sentindo, assim, essa força física muito grande. Eu tô um pouquinho, assim, tipo, indo degrau por degrau. Minha meta é um dia fazer um triatlo, não sei se eu vou conseguir. Mas tô lendo ensinamentos espirituais, Bíblia também, que tá ajudando também. Mas trabalhando a mente, o corpo e o espírito, né? Mas ainda tem que aumentar muito o meu grau de intencionalidade, o meu tempo, minha consciência e o meu aprendizado também. Eu fico vendo os livros assim que eu tô lendo, falando, caramba, muito bom. Mas aí eu preciso melhorar ainda, eu preciso melhorar muita coisa ainda. E é um processo, né? E é um processo na mente. A mente tem que estar bem e tal. E quanto mais eu me exercito, mais eu procuro curar e tal. Eu fico me sentindo mais forte, eu fico tudo bem, eu tenho que acelerar, tenho que trabalhar minha mente. E esse lance da mente é um negócio muito importante, porque o câncer, eu já falei isso aqui, né? Ele agride muito. E a gente conhece, então, em Barretos, várias pacientes oncológicos que não querem ficar perto do celular, que não querem ficar perto do computador, de tecnologia, porque acontece esse cansaço mental por conta da quimioterapia e tudo. Mas não é todo mundo. Tem pessoas que conseguem trabalhar, viver de internet e mesmo estando em tratamento do câncer. Não é todo mundo. Das minhas metas também é esse objetivo, né? Estar com a mente 100% focada para viver de internet, viver, tipo, não só de internet, mas, tipo, fazer um lançamento e ter a mente mais calma para fazer, não digo fazer um lançamento, mas eu digo trabalhar com a internet, mas de forma que que eu não sinta esse cansaço, que eu não torne isso um vício. Dentro disso, eu acho que eu posso começar o dia já, entendeu? Mostrar um pouquinho da minha casa, da realidade que eu tô vivendo aqui, que é bem simples, foi tudo doação da minha avó.
E a minha família trouxe pra cá. Então é tudo bem simples. Tem aqui os livros, a geladeira que quebrou por problemas de comunicação. E é isso, tem bem simples. Tem um quarto aqui. Aí esse quarto tem umas camas, né? Umas perucas aqui umas que eu comprei, outras, enfim, doação. E tem esse daqui também. Esse quarto aqui que não tem nada. Tem um lance assim com essas perucas, tem um propósito. Cada uma tem um propósito. E essa é a vista daqui, né? É a vista daqui. Bem simples também, pessoal. Tava fazendo uma obra ali. Eu não sei de quem é a obra, mas queria que fosse eu. Aqui tem um espaçozinho onde eu tô meditando. Tá vendo? Um espaço onde eu estou meditando. E é isso. E eu precisava ler todos esses livros. Todos esses livros. E é maravilhoso, sabe? Ler muito, porque seu cérebro vai mudando. Cada livro que você lê muda, cada atividade, cada experiência muda. É como se fosse uma skill mesmo. Uma skill tipo de atividades novas, mas a leitura também. Cada atividade, né? Tipo, a leitura, você vai aumentando seu repertório, né? E a meditação, você vai aumentando o seu estado de foco, concentração também. E o exercício, você vai aumentando sua força corporal e sua confiança também. Isso é uma coisa maravilhosa, né? É maravilhosa. Aí dentro disso tem meu negócio aqui, né? Deixa eu colocar que eu esqueci, acordei. Minha mãe esqueci. Minha medalhinha de luz, de proteção. O que mais? Dentro disso eu tô fazendo uns exercícios. Aí tô tentando juntar tudo isso com essa rotina do que eu quero, né? Meditar, ler, estudar. E coloquei esse número de tipo 300. Aí eu tô tipo, acordo, vou tomar banho, música clássica. Tô falando um pouco rápido porque o celular tá sem memória e quero deixar tudo bem claro aqui. O celular tá sem memória e eu deixar as coisas claras. Aí tá. 300 abdominais, 300 agachamentos, 300 pulos, 300 polichinelos. Gravei esse número e é isso. O resto é ler por 1 hora, meditar por 1 hora. E o restante do dia é trabalhar e estudar, entendeu? Trabalhar, estudar, curtir, se divertir. Mas é separar essas 3 horas do dia pra fazer isso. Se exercitar, meditar e... Se exercitar, meditar e ler. E eu acho que foi isso. E é isso, vou deixar esse vídeo aqui, um registro também, pra mim e pra todo esse processo, movimento que eu tô vivendo. Eu sei que é uma coisa simples assim, sabe? Pensar em um movimento de cura, pensar em um movimento de, tipo, onde a gente vai estar mais ligado com esporte e se divertir, porque é uma coisa simples, sabe? Um camping, sair pra correr, meditar, ler, orar, essas coisas assim, são coisas simples. Mas eu acho que pode fazer diferença. Eu acho que essas coisas simples fazem muita diferença, tipo, no dia a dia, na vida. E na cidade grande a gente não tem essa oportunidade de ter essa qualidade de vida toda que eu quero ter e proporcionar para minha filha e para minha família. Então é um dia de cada vez, um degrau de cada vez. E é isso, vamos ver se eu vou conseguir, como é que vai ser, né? Hoje seria mais ou menos que o dia 2 e eu tô um pouquinho atrasada, são 24h46. Dentro desse processo eu vou fazer todo esse caminho da fé todo grande,
conhecer as pessoas mais de perto, entender quem são, como é que o pessoal trabalha aqui, porque tem uns processos diferentes, às vezes eu aprendo, às vezes eu me saboto, entendeu? Eu tenho que diminuir esse autossabotagem, tá bom? Minhas autossabotagens eu tenho que diminuir. E às vezes eu faço isso, porque às vezes eu falo, quero fazer tal coisa. E eu fico pensando, por que eu não vou fazer tal coisa? Vou fazer tal coisa. Eu fico analisando, quero fazer tal coisa, em vez de eu, tipo, tá, vou fazer. Eu fico pensando, isso é legal? Isso não é? E às vezes eu quero, é legal, vai ser legal por causa disso, isso, isso. Não, não é legal por causa disso. E eu, né, eu fico ali analisando. Às vezes o negócio é bom, analiso demais e eu, tipo, não sei, fico, né, dá aquela insegurança e eu acabo não fazendo. Aí eu fico pensando, tem que avaliar os prós e contras, né? Pesar na balança, os prós e contras do que eu quero fazer, prós e contras disso, prós e contras daquilo. Tem mais prós, então vou fazer. Tem mais contras, não vou fazer. E às vezes eu, tipo, vou fazer, aí eu, não, procrastino. Eu tenho que parar de procrastinar, tenho que parar de me auto-sabotar. E é isso, vamos lá. Eu vou pegar a bicicleta e não sei como é que vai ser agora, pegar a bicicleta. A gente tá pensando aqui virando a chave em modo empreender formas diferentes, né? Então vou juntar umas coisas com as outras. E isso seria... ao mesmo tempo eu tô pensando, quero ir ficar com a Ana no aniversário dela. Mas ela tá na escola agora e eu não sei o que ela tá fazendo. Eu queria que ela mandasse mensagem e respondesse, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas falam, não sei o que, desinteresse, aí fala desinteresse, desprezo, um monte de outras coisas. E eu sou muito contra todo tipo de comunicação assim, esse desinteresse, esse desprezo, essa invalidação, eu sou muito contra. E eu acho que quanto mais fria as pessoas são, mais a gente se afasta das pessoas, porque não tem responsabilidade emocional e não tem responsabilidade afetiva. Em termos de relações de família, eu acho que é obrigatório ter, entendeu? É obrigatório ter. Mas também precisa ter consciência para que aquilo não se torne uma dependência emocional também. Porque é um prato cheio para quem tem dependência emocional, responsabilidade afetiva e inteligência emocional, tipo, e como é que fala? Um pouco dengosa, não? Tipo, um pouco. Eu falo que ela é meio dengo, assim, que eu sou muito carinhosa. Mas eu sei que isso às vezes gera uma dependência emocional em mim. Mas tudo bem, eu tenho consciência disso. Mas não é uma coisa, tipo, que... Enfim. Dentro de tudo isso, eu tenho esse lado de pesar a balança das situações, né? Os prós e contras de tudo. E eu tô bem analítica com isso. Um pouco racional, mas também, tipo, não anulando as minhas emoções, não anulando o que eu sinto, não anulando todo esse processo que eu sinto. Então eu tô bem analítica, crítica também, mas também tô observando muito o comportamento dela, porque eu falo pra ela, filha, em relacionamento, família, você precisa ter responsabilidade afetiva, comunicação, inteligência emocional e ser uma comunicação positiva, sabe? Uma comunicação positiva e emocional, porque quando você faz ao contrário, aquilo mina você, aquilo te faz mal. E eu bato muito na tecla com ela sobre isso. Responsabilidade afetiva, inteligência emocional. Porque quando a gente não tem isso na família, a tendência é que a família se afaste, entendeu? Que as pessoas se afastem, todo mundo vai, cada um para um canto e não tenha o convívio com a família. E isso é extremamente ruim, assim, né? Porque eu acho que relacionamentos saudáveis com família, acho que teriam que ser mais
unidos, né? E tem um livro aqui que fala muito sobre isso, que eu gosto. Tem alguns, né? Tem PNL, que fala um pouco sobre reprogramação mental. Mas tem um outro aqui que é... esse aqui, que é Inteligência Emocional, Teoria Revolucionária, também que tá marcado aqui, que eu ainda não acabei de ler, porque ele fala muitas coisas que eu não tinha menor conhecimento também. E tem um outro também, fora a Bíblia, que eu tô lendo também. Que é esse aqui. Que é O Deus que eu não entendo. O Deus que eu não entendo, de Christopher Gerard, para compreender algumas questões mais difíceis e cristãs. Assim, não gosto de estudar Deus em diversas religiões, assim. Eu ainda não li, mas eu anotei alguns livros aqui que eu quero ler também, e acredito que acho que é o livro que eu quero ler agora, os livros que eu quero ler esse ano, né, que é esse de Inteligência Emocional, de PNL. Eu já li, estudei, mas tô um pouco desorientada ali, porque eu acho um pouco complexo. E tem esse aqui, O Mundo de Sofia, que eu amo também. A viagem, aliás, O Mundo de Sofia é tipo o meu livro favorito. A Viagem de Theodor, que é um menino que busca Deus em diversas religiões e é filosófico também, é lindo também. E Mãos de Cura, que é um livro espírita que eu ainda não li também. Jejum Higienista, Viver de Prana, A Bíblia da Mulher Sábia, Mulher Forte, 40 dias de jejum, Bíblia e Água, e Tetsu Watanabe, que é o livro que eu mais quero ler agora, que é Tetsu Watanabe, O Sonho de Salvar, que é um dos fundadores da Igreja Messiânica, que, enfim, eu não li o livro ainda, mas acredito que deve ser esse lance, assim, sonho de salvar, né? Sonho de salvar. Não entendi, salvar, né? A gente fala da pobreza, conflito, a doença. E é uma das coisas que eu quero ler e entender, mas com mais calma também, um livro de cada vez, dentro desse processo. E vamos ver como é que vai ser tudo isso. E peguei uma mochila aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas é tipo uma mochila para fazer o caminho da fé. Inicialmente eu quero fazer o caminho da fé normal, né, pessoa normal. Mas em algum momento eu quero fazer sem mochila, sem nada, e em outro momento eu quero fazer tipo camping. Que eu fiquei pensando, caramba, fazer o caminho da fé tipo camping deve ser muito legal em algum momento, porque você para e deita e tipo vai, leva a sua casa, sabe? Leva a sua casa e tipo vai caminhando, vai fazendo as coisas. E em algum momento, né, depois que você passa e faz um momento de tipo, fiz o caminho da fé todo sem mochila, sem nada e tudo, aí eu acho que você não quer mais eu acho que você não quer mais casa, assim, sabe? Você não quer mais camping. Você quer fazer o caminho da fé sem mochila, sem camping, sem nada. Mas assim, são experiências diferentes que eu quero viver. E todas essas experiências que eu quero viver, essas coisas todas que eu quero viver, eu poderia só ficar aqui, gravar vídeo, história da arquitetura, história do design, história de, enfim, todo o conceito de arquitetura e tudo. E estudar desenho e tudo. Só que eu tô com a mente um pouco acelerada, o que é normal. E eu tô com essa vontade de arrancar o câncer do pulmão, de viver, ver a vida e tudo, viajar o mundo. Então é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu sei que em outra realidade paralela é só tipo abrir o celular, fazer uma viagem, tipo pegar um avião pra Dubai e tipo ver os prédios maravilhosos que tem lá, conhecer milhões de pessoas, enfim, ou ir pra Copenhague e tal, e é tudo simples, fácil, sabe? Só comprar a passagem e ir. Só que isso não muda as experiências que eu quero viver aqui também. E eu olho pra lá e eu fico pensando, caramba, é muito legal e tal, mas
eu acho que eu não tô nesse momento ainda, mental, espiritual, financeiro também. E eu fiquei pensando, eu quero ter dinheiro para pagar minha faculdade de arquitetura lá fora. Mas eu não tô com esse momento ainda. Eu não tô nesse momento de, tipo, de físico, né? Do câncer, de tudo. E eu nem sei se eu vou estar também. Se isso vai dar certo, não vai, não sei. Não vou ficar cogitando possibilidades do que poderia ser ou do que não poderia ser. Vou ver um dia de cada vez e seja o que Deus quiser. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez e vamos ver o que vai ser, né? Dentro desse processo a gente tem umas ideias de coisas que podem fazer, que podem dar certo, mas a gente precisa testar. Tipo, vai dar certo, fez 1, 2, 3 vezes, testa e melhora, né? Vai melhorando continuamente. Não deu certo, a gente muda. Tá dando certo? O time que tá dando certo a gente deixa, né? Não tá dando certo, a gente a gente muda, né? Dentro desse processo, desses 100 dias que eu quero viver, em algum momento eu conseguir ter uns motivos espirituais, assim, que eu quero zerar a gordura corporal do meu corpo. E não é por, tipo, estética, é por espiritual. E em algum momento eu quero fazer esse jejum de 40 dias, de 21 dias. Deus me abençoe e me dê força mental, física e espiritual para eu fazer isso. E não sei, em algum momento. Ou com Bíblia, ou com um livro de jejum, alguma coisa, entendeu? Em algum momento eu quero passar esse processo. Mas até lá a gente vai fazendo esse movimento pró-saúde, de exercício, de uma vida mais saudável e que eu consiga ali conduzir também, e às vezes ser conduzida também, e aumentando minha confiança também, né? Meu estado de confiança interno, externo também. Interno assim, né? Internamente, porque não adianta nada você tá fortona, tipo, bonitona e internamente tá destruída, entendeu? Então é um processo e de cura. São 100 dias de cura e hoje que é o dia 2. Será que vai ser... Poderia só, sabe, fazer umas coisas mais simples, gravar 37 minutos ou 40 minutos de um pitch de vendas, de um produto, de um serviço, de uma mentoria, de inteligência emocional, de produto ou serviço de alguma coisa que eu tenho conhecimento, mas eu acho que eu não estou pronta para assumir esse compromisso ainda com o digital, de tipo ter uma mentoria ou uma consultoria ali que eu tá trabalhando aquele conteúdo de forma diária ou enfim, semanal. Eu ainda não tô pronta para isso por N questões, né? Tem esse lance de tipo, dinheiro é energia, dinheiro penso, quero mudar a minha áurea, fortalecer, ganhar força, né, na minha áurea. Quero conseguir construir minha casa, quero que a minha casa tenha a minha personalidade e a minha áurea também. E entender a importância da áurea da minha e a áurea da minha casa. Então é um processo que preciso subir assim devagarinho, cada degrauzinho, devagar, né? E é isso. Beijo, beijo, vamos. Aqui já deu 40 minutos. Eu fico pensando, meu Deus, 40 minutos. Eu podia ter feito quantos pitches de vendas de 1 minuto? Ou, né? Ou de 3 minutos. Eu fico olhando isso e fico pensando, meu Deus, meu cérebro ainda não desenvolveu intencionalidade o suficiente ainda. Eu tenho que desenvolver a intencionalidade de tornar esses 40 minutos mais produtivos do mundo. Que é isso, né? É isso que eu quero. É isso. Beijo, beijo, em té.